Olá pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre o uso do smartphone na educação. Será que é bom ou é ruim? Você usa o smartphone na sua sala de aula com seus alunos? Você apoia ou rejeita a utilização dos smartphones? Meu nome é Robson Lisboa, sou professor universitário da pós-graduação, com mestrado exatamente em Educação e Tecnologia, onde eu estudei como ajudar o professor a se preparar para utilizar a tecnologia na sala de aula. No contexto desse assunto especificamente, eu também escrevi um livro chamado Mobile Learning, que quer dizer aprendizado através do smartphone, junto com o professor Paul Lefebvre da Open University de Londres e com a pesquisadora Rosáurea Magalhães, onde a gente estudou pela Nokia na época. A Nokia foi quem patrocinou esse livro, para identificar os melhores projetos do uso de dispositivos móveis para o aprendizado tanto formal quanto informal. Também desenvolvi vários projetos na área de aprendizado e tecnologia para as pessoas, então, para as pessoas não, para várias empresas. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o uso de smartphones dentro da escola, dentro da sala de aula. Para o nosso papo de hoje, vamos falar desses tópicos aqui. Distração ou inovação? O que é exatamente o uso dos smartphones na sala de aula? Vamos falar também sobre a tecnologia e a vida digital, tentando quebrar alguns paradigmas. Vamos falar dos combinados, que é a principal forma de a gente conseguir parametrizar o uso de smartphones da forma adequada dentro de sala de aula. Vamos entender o que a Unesco diz a respeito disso. Vamos falar da questão da lei e dos paradoxos da educação. E no final, vamos chegar a essa conclusão que a decisão sempre é sua, é do professor. Será que é? Vamos entender um pouquinho disso. Então pronto. Distração ou inovação? Realmente o smartphone, o celular, pode ser sim um elemento de grande distração em sala de aula. Não há dúvidas quanto a isso. A ideia da nossa conversa hoje é entendermos como domar esse recurso para fins de aprendizado e como tornar a escola mais atrativa para os alunos e para os professores. Ocorre que o smartphone é mais que uma tecnologia, é um fenômeno da nossa sociedade. E como nós, professores, portanto, somos naturalmente estudiosos, nós temos que tentar entender isto que está acontecendo. Como diz o Domenico De Masi, nós não temos que nem rir nem chorar, mas buscar entender. Essa é a função de um professor, de um secretário de educação, de um diretor de uma escola. Não adianta achar que celular vai salvar a atratividade da sala de aula. Meus alunos não estão gostando da aula, então vamos colocar celular que todo mundo vai amar. Isso é endeusar o telefone celular ou o smartphone como uma solução para a atratividade da escola. E também não adianta achar que o celular é o culpado pelas crianças estarem sem atenção e estarem irreverentes na sala de aula. Com o celular na sala de aula, aí que eu perco totalmente o controle da sala de aula. Os professores que têm esse tipo de preocupação geralmente já não têm muito controle da sala de aula na escola. É preciso, portanto, entender o fenômeno que é essa geração digital que nós recebemos na nossa sala de aula, usando smartphones em várias áreas de suas vidas e ávidas por usá-los também na escola. Na minha opinião pessoal, o uso de smartphones é um tsunami, tá? É uma grande onda que está vindo atropelar a escola. E nós é que decidimos se nós vamos surfar essa onda ou se nós vamos tomar um caldo. Nós só temos essas duas opções. A primeira coisa que a gente vai fazer, na realidade, nessa caminhada de entender como usar smartphone, se usa ou se não usa, é tentar quebrar um pouco o paradigma da tecnologia. O que é, afinal, tecnologia para nós? Na verdade, a gente associa ao termo tecnologia tudo que tem circuitos eletrônicos.
tudo que a gente não consegue usar, que é complexo, e o que é novo no nosso ambiente de trabalho. Então, beleza, usa circuito eletrônico, nós não conseguimos usar, é complexo, é difícil e é novo, a gente nunca usou, é tecnologia. Mas eu trago essa imagem que está aqui na tela, que vocês estão vendo. Quantos itens de tecnologia tem aqui nessa tela? 2, 3, 4? A verdade é que nessa imagem, tudo que a gente vê é tecnologia. Para quebrar esse paradigma do que é tecnologia, o que não é, vamos dividir, usar alguns teóricos e dividir o mundo que a gente vive em 3 áreas. Tá? A natureza é a primeira área, cultura é a segunda área e tecnologia é a terceira área. O que seria então natureza, cultura e tecnologia? Natureza é tudo que a gente encontra no nosso habitat e que não recebeu nenhuma alteração na parte do homem. Areia, planta, animal, carvão, etc. Cultura é a expressão de um povo, é como nós interagimos uns com os outros. Como trocamos informação, afeto e relacionamento. E tecnologia, pessoal, é tudo que sobra, tudo que não é natureza, tudo que não é cultura, é tecnologia. Portanto, o que a gente está vendo aqui na tela, óculos, caderno, mesa, bolsa, computador, mouse, celular, mas roupa, brinco, todas as outras coisas que sobram, que não é natureza e que não é cultura, são tecnologia. Então, tecnologia está no nosso dia a dia, é uma coisa que nós vemos para tudo quanto é lado. A diferença das tecnologias que aceitamos e as que não aceitamos em sala de aula é o tempo. Se já está na área há um bom tempo, é uma tecnologia que é aceita facilmente. Se é novidade, tem que passar por vários crivos antes de ser aceita. Esse é que é o padrão nosso, que a gente se comporta normalmente. A grande questão da tecnologia digital e mobile na sala de aula é que essa tecnologia já passou por crivos da sociedade inteira. E quebrar o paradigma dessa tecnologia dentro da escola está mais claro para todos que é só uma questão de tempo. Isso porque a vida já é bem digital. Usar essa tecnologia, portanto, na sala de aula, o smartphone, vai ser só uma questão de tempo. Não há dúvidas do benefício do uso do smartphone para todo mundo na sociedade. Só falta a gente enxergar isso de forma mais clara dentro da educação e dentro de alguns parâmetros também que a gente vai falar. Uma curiosidade interessante para vocês é que no começo do uso do quadro negro na escola, como era uma tecnologia, um paradigma tecnológico pouco conhecido, as pessoas rechaçavam, os professores da época rechaçavam o uso do quadro negro. E efetivamente, alguns até diziam que o uso do quadro negro poderia trazer consequências irreversíveis para a educação e para a escola. Ok? Vocês ouviram falar dessa lógica dos combinados, né? De bate-pronto, vamos tentar entender como domar o uso do smartphone na sala de aula exatamente com essa questão dos combinados. O smartphone, tal qual qualquer outra tecnologia usada em sala de aula, lápis, caderno, caneta, livro, carteira, ele deve passar por um processo de planejamento do seu uso. Em outras palavras, há tempo para tudo na sala, inclusive para descobertas dos alunos usando os smartphones deles. Se a gente encarar o uso do smartphone como uma ferramenta que possui o seu jeito, o seu modo e o seu horário certo dentro do horário da aula, e que o professor é que vai sinalizar quando e como vamos fazer o uso dele, aí os conflitos do uso do smartphone diminuem muito. Na hora de não usar o smartphone, guardá-lo na mochila, em modo silencioso, é importante deixar claro para o aluno que chegou essa hora. Pessoal, já usamos o smartphone, já descobrimos como é que é a muralha da China, por exemplo, agora, hora de guardar o smartphone, vamos fazer o exercício agora do livro. Usar o smartphone como uma ferramenta de produção de texto, de leitura, de filmagem, de fotografia, gravação, de áudio, dentre outros, será certamente uma diversão
assegurada na sua sala de aula. Mas para fazer cada uma dessas atividades, você tem que combinar com os alunos. Você tem que falar, olha, nossa aula vai ser assim, nós vamos ler esse texto no livro sobre a vida coletiva dos animais, por exemplo, e daqui a pouco nós vamos usar os nossos smartphones para a gente ir até o quintal da escola e nós vamos tentar encontrar elementos de vidas coletivas. Eu quero que vocês fotografem e que vocês filmem exemplos de vida coletiva no lado de fora da sala de aula. Aí os alunos vão procurar naturalmente encontrar um formigueiro, encontrar exemplos de vida coletiva para eles poderem filmar ou fotografar ou anotar nos seus smartphones o comportamento dessa vida coletiva para eles poderem trazer para a sala de aula. Tudo, portanto, passa pelo famoso combinado. Se a gente combinou, tem até aquela frase que diz, né? O que é combinado não sai caro. Alinhe com seus alunos antes como será o uso, quando e quais serão as orientações claras que eles irão receber em relação ao uso e em relação a guardar o celular para começar a utilizar uma outra ferramenta. Existe também a Unesco. Não sei se vocês já ouviram falar, certamente sim. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação e para a Cultura. E eles acreditam firmemente no uso do smartphone para a educação. Tanto que geraram um estudo que está aí na tela, a capa desse estudo, Diretrizes de Políticas para a Aprendizagem Móvel. E eles listaram mais de 10, acho que 13 motivos pelos quais, benefícios que a gente teria com a utilização do aprendizado móvel. O primeiro deles é facilitar a aprendizagem individualizada. Não a primeira, tá? Eu elenquei aqui 5 itens que eu acho que são interessantes. O primeiro é facilitar a aprendizagem individualizada. Como os aparelhos móveis geralmente são de propriedade dos alunos, que podem personalizá-los e levá-los consigo durante todo o dia, eles possibilitam a personalização e o compartilhamento com terceiros de uma forma que as tecnologias atuais não são capazes, as tecnologias comuns, o livro, etc. Já o smartphone permite. O segundo tópico, o primeiro então foi facilitar a aprendizagem individualizada. O segundo tópico foi fornecer retorno e avaliação imediatos. Vários projetos demonstraram que as tecnologias móveis podem racionalizar e simplificar a avaliação e dar retorno imediato para esses alunos. Historicamente, os alunos esperavam dias ou semanas antes de receberem orientações em relação a se eles entenderam os determinados conteúdos curriculares. Hoje, com as tecnologias móveis, graças às suas características interativas, essas informações podem dar retorno ou feedback de forma instantânea para os alunos. Isso permite que eles localizem rapidamente problemas de compreensão e revisem explicações dos conceitos mais importantes. Façam exercícios extras, procurem por mais atividades na internet, outros livros, outras listas de exercícios, ou seja, ele consegue facilmente, pelo retorno imediato, já definir outras estratégias de aprendizado online mesmo. E cabe às escolas entregarem para esses alunos e ensinar, orientá-los a buscar esses mecanismos. Na realidade, nossos alunos já estão fazendo isso, tá? Nossos alunos já estão buscando mecanismos alternativos no YouTube para aprender equação de segundo grau, porque do jeito que o professor ensinou ele não conseguiu aprender, ou seja, isso é uma coisa muito normal. Uma outra coisa muito comum é o aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso, de certa forma, é um desafio para todos nós, professores. Como assim? O aluno vai poder aprender a qualquer hora, em qualquer lugar, inclusive, às vezes, dentro da sala de aula. Neste caso, ele vai acessar dispositivos móveis, os seus celulares, e vão fazer determinada pesquisa em determinados sites de editores de conteúdos que estão a milhares de quilômetros deles.
Como as pessoas, na maior parte do tempo, levam consigo os aparelhos móveis, eles vão também, quando estiverem na rua, aprender aprender sobre determinados fenômenos que eles encontram na rua. E os dispositivos móveis sempre estão com eles, então isso facilita a vida do aprendizado. Então, o aprendizado em qualquer hora, em qualquer lugar, é o terceiro item que eu trago lá do que a Unesco, dos benefícios que a Unesco enxergou para o uso dos dispositivos móveis. O quarto é assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula. As pesquisas da Unesco revelaram que os aparelhos móveis podem sim auxiliar os professores, os instrutores, as pessoas que estão em sala de aula, a usar o tempo de aula de forma mais efetiva. Quando os estudantes utilizam as tecnologias móveis, eles podem completar, por exemplo, tarefas passivas ou tarefas de memória, ou ouvir uma aula expositiva enquanto o professor está acompanhando a execução de exercícios de determinados alunos. Com isso, existe mais tempo dos alunos para discutir ideias, compartilhar interpretações que eles possuem em relação a textos que foram lidos ou a trabalhos em grupo. E o quinto item que eu trago é melhorar a comunicação e a administração da sala de aula. Geralmente, as mensagens enviadas por aparelhos móveis, pelos celulares, são mais rápidos e eles vão direto ao destino. Então, se você utiliza as ferramentas adequadas para isso, você tem como se comunicar de forma muito eficaz com os alunos. Eu, por exemplo, eu uso o Google Groups, que é uma das ferramentas de você criar grupos de alunos, os quais você tem como conversar diretamente com eles. As mensagens que são enviadas por tecnologias móveis podem ser usadas para consultar e para disseminar informações, e elas podem ser reacessadas frequentemente pelos alunos quando eles têm dúvidas, por exemplo, em relação a alguma mensagem que foi enviada para o professor. Então, na Unesco, eu falei sobre 5 itens, são mais de 10, acho que são 13, tá, dessas diretrizes e políticas para aprendizagem móvel. E no caso da Unesco, ele não fala especificamente somente para países já desenvolvidos, tá? Eles falam muito também sobre para países em desenvolvimento, por exemplo, como é muito mais fácil para países em desenvolvimento as crianças acessarem a textos para leitura do que é mais acessível, é mais barato via smartphone do que elas comprarem livros ou terem acesso a bibliotecas e a livros, tá? Inclusive tem um texto da Unesco especificamente sobre isso, o uso do mobile para aumentar a leitura em países em desenvolvimento. Nós falamos nesse caso da Unesco então de 5 itens: facilitar a aprendizagem individualizada, a primeira; a segunda, fornecer retorno e avaliação imediatos; a terceira, permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar; a quarta, assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula; e a quinta, melhorar a comunicação e a administração. O próximo item é as leis e seus paradoxos, né? Nós temos no estado de São Paulo a Lei 12.730 de 2007, que proíbe o uso de smartphones dentro da escola. Então, nós sabemos que existe a lei, que a lei proíbe, e isso gera um paradoxo, né? Porque imagina, se o celular é uma fonte de distração, sim, mas também uma fonte de descoberta praticamente ilimitada, infinito, como é que nós podemos, dentro de processos de aprendizado, de educação, proibir a presença de um dispositivo desse tão rico dentro da sala de aula? Nós efetivamente precisamos evoluir, precisamos inovar, modernizar a educação. Mas essa lei, efetivamente, eu concordo, ela proíbe. Entendam, portanto, que esse é um paradoxo. E ele é reforçado pelo próprio secretário de Educação do Estado de São Paulo, que na revista Veja publicou um artigo em março de 2017, após elogiar rasgadamente o uso do celular na escola. Ele colocou, no final, esse trecho que está aí na tela. Se vocês não estão conseguindo ler, eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: há um número infinito de opções, todas elas instigantes, todas elas que fazem com que o aluno queira utilizar o celular. Mas
Por sinal, a proposta da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, isso aqui é um texto do secretário, tá? A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo não pretende revogar a lei que proíbe o uso do celular em sala, durante o período reservado à aula. Apenas ressalva a finalidade pedagógica e dependerá do professor encontrar fórmulas hábeis para que esse uso convirja com os objetivos da educação em sua tríplice finalidade: desenvolver aptidões, habilidades pessoais, qualificar para o trabalho e capacitar para o saudável exercício da cidadania. Ou seja, ele diz o seguinte, ele fala que não vai revogar a lei que proíbe, mas ressalta que vai depender do professor encontrar fórmulas. Ora, se o professor está em sala de aula em contato com esses alunos, como é que existe uma lei que não será revogada e que ele é que vai encontrar fórmulas hábeis de utilizar? Se ele não pode usar, ele não vai usar, né? O que está acontecendo, na verdade, nas salas de aula, você sabe muito bem, muitos professores estão utilizando. Eu mesmo sou um que uso muito em sala de aula. Engraçado que esse mesmo secretário, lá em agosto de 2016, ele disse que ele queria liberar o celular na sala de aula, lá em 2016, ou seja, no dia 31 de agosto de 2016. E a ideia, na época, como diz aí no subtítulo da reportagem, é que a ideia é utilizar a tecnologia no dia a dia, mas no contexto das disciplinas. Ou seja, há um certo antagonismo aí, um certo paradoxo. Mas nós vivemos de paradoxo. Tem paradoxo para tudo quanto é lado no que a gente vive e usa no dia a dia. Então, não se assustem com mais esse paradoxo da lei. Nós temos que simplesmente enxergar como um paradoxo e, no nosso caso, como é uma tsunami, como eu já falei antes, a minha recomendação é: defina os combinados com seus alunos e, sim, utilize ele em sala de aula. Até porque, no final, a decisão é sua. No final, quem está na sala de aula com esses alunos, com as dinâmicas definidas nos seus planos de ensino, é o próprio professor. Então, quem vai definir efetivamente se vai usar, se não vai usar, no final do dia é o professor. Quando nós, professores, ouvimos isso, nós ficamos até um pouco aliviados, né? Nossa, que bom, a decisão então é nossa. Só vou introduzir quando eu estiver seguro, quando eu tiver certeza que o uso é benéfico. Para os diretores, donos da escola, a diretiva deveria ser clara em cada escola. Ou seja, o diretor e o dono da escola deveria definir claramente, é isso que eles fazem, a maioria deles segue a lei. Ou seja, levanta lá as tábuas da lei e fala, não pode utilizar. Na minha opinião, pessoal, eu não acho que essa decisão deva ficar somente na mão do professor. Eu acho que a escola, o diretor, deve dar uma diretiva clara para eles. E vocês sabem que eu sou a favor, para mim é uma tsunami, então deveria simplesmente se parametrizar formas de se utilizar, os tais dos combinados, mas deixar um espaço também de liberdade, tá? Para o professor experimentar, usar em momentos de forma mais espontânea, sem ficar numa coisa tão engessada, eu tenho que estar absolutamente preparado. Nós não estamos absolutamente preparados para nada na realidade, essa que é a verdade. Se a gente fosse perguntar para os estudantes, é óbvio, a voz deles seria praticamente unânime e clara. Queremos a liberação e uso inteligente do smartphone, isso já passou da hora, é um absurdo não estarmos usando. Todas as pesquisas, inclusive aquela lá do Porvir no ano passado, fala exatamente sobre isso. Para finalizar, eu queria falar para vocês que muitas gerações de estudantes foram negligenciados pelo sistema educacional. A minha geração foi negligenciada e eu acho que nós estamos... os sistemas educacionais forçam os professores e até os diretores a negligenciarem essa geração que nós recebemos na sala de aula. Ocorre que a nossa responsabilidade hoje é muito grande, essa que é a verdade. Nossos alunos que adentram a nossa sala já é uma geração digital, né? Mesmo quem está dando aula na faculdade, para a geração Y, já está com uma geração totalmente digital. E não utilizar essas ferramentas para esses alunos
é realmente uma negligência com eles, porque nós estamos legando ferramentas fundamentais da vida deles que seriam ótimas para eles usarem no processo de aprendizado, inclusive dentro de sala de aula, e nós estamos proibindo esses alunos de utilizar. Do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista de preparar esses alunos para a vida, de prepará-los para encarar os desafios não somente no Brasil, uma vez que a mentalidade hoje é uma mentalidade global, né? O aluno ele está aqui, está conversando com um colega que está nos Estados Unidos, com outro que está na Indonésia, que ele conheceu pela internet. O que nós deveríamos estar fazendo é preparando esses alunos para viver essa consciência global. Deveríamos estar preparando esses alunos com esses insumos e com essas experiências dentro de sala de aula e fora de sala de aula para usar o máximo possível do potencial das ferramentas que existem para que eles, de uma forma autônoma, conseguissem, a partir da sala de aula, aprender de forma mais inteligente, de forma mais conectada, de forma mais ampla. Na minha opinião, quando a gente deixa de utilizar os smartphones na sala de aula, nós estamos fazendo uma diminuição, uma minimização dos potenciais, das capacidades de aprendizado. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, então deixem a opinião de vocês, vamos interagir nesse processo, via o vídeo, via comentários, via e-mail, via os grupos que vocês têm vocês sabem como entrar em contato comigo. Eu acho que vale muito a pena, principalmente levantar esse debate, conversar com os alunos, tentar encontrar meios de, junto com eles, domar o uso dessa tecnologia dentro da sala de aula. A única coisa que eu acho que nós não podemos fazer é não utilizar. Não utilizar esse grande potencial, eu acho que é o maior erro. E eu acho até que a exploração, utilizar de forma exploratória, aprendendo com os erros, os próprios erros, também é uma decisão bastante interessante. Adorei falar sobre esse tema para vocês hoje, eu espero que tenha sido bom e estou à disposição caso vocês queiram falar mais. Tá bom? Um abraço e até mais.